Olá, sétimos anos! Nessa aula nós vamos aprender sobre o Império Bizantino, nossa aula de nivelamento, né? Vamos ver o objetivo dessa aula? Identificar as principais características da civilização bizantina. Então veja, você sabia o Império Bizantino? O que você sabe sobre ele? Será que a gente lembra alguma coisa sobre o Império Bizantino, né? Você saberia dizer a que se refere essa imagem? Que construção é essa? Então vamos saber, né? Aqui o interior da mesma construção, né? Então veja que nós observamos aqui uma imagem cristã e ao mesmo tempo uma escrita árabe que remete à religião muçulmana, tá? Então veja só, as imagens trazem o edifício de Hagia Sofia, construído entre 532 e 537 pelo Império Bizantino, que abrigou até 1453 a Catedral de Constantinopla, com exceção do período entre 1204 e 1261, quando foi convertida para a Catedral Católica Romana. Entre 1453 e 1931 era uma mesquita, ou seja, uma construção que era cristã passa a representar a religião islâmica, muçulmana, tá? Entre 1935 e 2020 se tornou um museu e em julho de 2020, através de um decreto do presidente Recep Tayyip Erdogan, determinou a conversão da construção, né, de Santa Sofia novamente numa mesquita islâmica, tá? Que houve inclusive manifestações em 2020 porque o pessoal não queria aceitar essa mudança, queria que continuasse sendo um museu, mas ele torna então novamente uma mesquita, tá? O Império Bizantino nasceu da divisão do Império Romano, né, no ano de 395, em Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. A cidade de Constantinopla, antes denominada Bizâncio, havia sido rebatizada pelo imperador Constantino no ano de 330. Então aqui observe no mapa o Império Romano, aí após a divisão vai ficar Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Império Romano do Ocidente com a principal capital, né, que foi Roma, e Império Romano do Oriente com a capital em Constantinopla, e a gente já vai ver mais de pertinho esse mapa para ver a importância da localização da cidade de Constantinopla para o Império Bizantino. Então veja, aqui eu destaquei a cidade de Constantinopla, né? Você recorda quais civilizações já vimos que habitaram essa mesma região? Então vamos ver. O Império Bizantino abrigava povos de diversas culturas. Constantinopla, sua capital, tinha uma posição geográfica privilegiada. Ficava na entrada do Mar Negro, entre a Europa e a Ásia. Nessa região ficavam rotas comerciais que ligavam o Ocidente ao Oriente. Então, por conta dessa vocação comercial daquela região, especificamente da cidade de Constantinopla, é que o Império Romano do Oriente vai então continuar existindo até 1453, quando a cidade é tomada pelos turcos otomanos, tá? Então a fama de Constantinopla devia-se principalmente a seu intenso comércio. Conhecida como Porta do Oriente, a cidade era o ponto de encontro de pessoas e mercadorias de várias partes do mundo. Da China vinha a seda, da Índia e do Ceilão vinham as especiarias, como cravo e pimenta, né? Ou seja, vários produtos de várias regiões eram comercializados ali, né? Era o encontro, era uma rota comercial onde se encontravam pessoas do mundo inteiro daquele momento, obviamente, né? E aqui nós temos então a muralha, né, e torre teodosiana do período bizantino, que ainda é preservada, né? Então vamos para a nossa atividade? O Império Bizantino nasceu da divisão do Império Romano. No ano de 395, o Império Romano do Oriente, né, se tornou o Império Romano do Oriente. Qual a importância de Constantinopla para o Império Bizantino? Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão lembrar do que a professora falou aqui, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade, então? Veja, qual a importância de Constantinopla para o Império Bizantino? A fama de Constantinopla devia-se principalmente ao seu intenso comércio. Conhecida como Porta do Oriente, a cidade era o ponto de encontro de pessoas e mercadoria de diversas partes do mundo, tá? Então vamos lá, aqui nós vamos falar agora sobre a arte bizantina, que é uma arte específica daquela região, né? O mosaico é a expressão máxima da arte bizantina, e não destinando-se somente a decorar as paredes e abóbadas, serve também de fonte de instrução e guia espirituais aos fiéis, mostrando-lhes cenas da vida de Cristo, dos profetas e dos vários imperadores. Então aqui temos um mosaico com a imagem de Justiniano I na Itália. E é interessante observar que nós temos no Brasil igrejas católicas ortodoxas e nessas igrejas nós observamos a arte bizantina. Invariavelmente vai ter lá a imagem, né, de um santo, enfim, e vai ser no formato de mosaico. E aí a gente vê a importância dessa herança, né, que está presente nos nossos dias hoje ainda, tá? Então aqui, o mosaico é um embutido de pequenas peças de pedras ou de outros materiais como plástico, areia, papel ou concha, formando um determinado desenho. O objetivo do desenho é preencher algum tipo de plano, geralmente piso ou parede. Mosaico da Hagia Sophia, daquela construção, daquela catedral que nós vimos nos slides anteriores, né? Então, se aproximar bem, vai ver que ele é todo feito com pedacinhos de pedras coloridas para formar esse mosaico, tá? Então aqui, governo de Justiniano. O imperador era considerado o representante de Deus na terra. Era a maior autoridade nos assuntos terrenos, como guerra e administração, e nos religiosos também, né? O governo do imperador Justiniano, que aconteceu entre 527 e 565, e de sua esposa Teodora, marcou a história do Império Bizantino. E aqui então, novamente, a imagem do Justiniano I, tá? Que está na Itália hoje, né? Vamos para a nossa próxima atividade? A arte bizantina tinha um objetivo: expressar a autoridade absoluta e sagrada do imperador, considerado o representante de Deus. Qual era a expressão máxima da arte bizantina? Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder a partir do que nós vimos aqui e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade, então? Qual era a expressão máxima da arte bizantina? O mosaico é a expressão máxima da arte bizantina. E não destinando-se somente a decorar as paredes e abóbadas, serve também como fonte de instrução e guia espiritual aos fiéis. Tá? Veja, governo de Justiniano. O governo de Justiniano empenhou-se em reestabelecer a unidade do Império Romano, reconquistando terras perdidas para os germânicos por conta da invasão dos bárbaros, né? Vamos lembrar que o Império se dividiu porque já estava sofrendo a invasão dos bárbaros, né? A Império Romano do Ocidente, que foi invadido totalmente, e o que sobreviveu foi o Império do Oriente. E aí ele vai tentar reconquistar essas terras que haviam sido perdidas para os povos germânicos, né? O desenho representando a coluna de Justiniano, o monumento triunfal romano, erguido em Constantinopla pelo imperador bizantino Justiniano, né, em honra às suas vitórias em 543, tá? Aqui, as conquistas e manutenção dos novos territórios, no entanto, tinham um preço, os altos impostos, e isso gerou revolta e descontentamento que também marcaram o governo de Justiniano. Então, ele, na verdade, empreende, né, essas batalhas para manter os territórios, cobra impostos justamente para custear a conquista dos territórios, só que isso gera revolta entre a população, né? E aí nós temos aqui, ó, a pintura do Jean-Baptiste van Moor, datação do século XVIII, que vê-se o hipódromo de Constantinopla, local da revolta de Niké, que aconteceu lá em 532, tá? Então, vamos para a nossa próxima atividade? Então veja, o governo de Justiniano empenhou-se em reestabelecer a unidade do Império Romano, reconquistando as terras, porém esse processo gerou revolta e descontentamento. O que gerou as revoltas e descontentamento? Fácil de entender e fácil de responder. Vocês vão lembrar dos slides anteriores, vão lembrar do que nós falamos, vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da atividade então? Veja, o governo de Justiniano empenhou-se em reestabelecer a unidade do Império Romano, reconquistando as terras, que havia sido perdido para os germanos, lembram? Porém, esse processo gerou revolta e descontentamento. O que gerou revolta e descontentamento? As conquistas e manutenção dos novos territórios, no entanto, tinham alto preço, os altos impostos. E isso gerou revolta e descontentamento. Então, ok, o imperador resolveu retomar as terras que os germânicos estavam avançando e conquistando. Para isso, ele organiza esses conflitos, mas ele precisa custear isso, essa conquista. E começa a aumentar os impostos da população. E a população se revolta com isso. Na verdade, se nós olharmos, nos períodos antigos, as revoltas sempre são por conta da população estar se sentindo extorquida pelos imperadores, Nesse caso aqui não foi diferente. Então, o aumento de impostos gerou um descontentamento na população que levou a revoltas como a revolta de Niqué, em 532. Tá? Vamos fazer então a retomada da nossa aula. Identificamos as principais características da civilização bizantina. Vimos que no momento em que se divide Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Ocidente vai ruir porque vai ser invadido pelos povos bárbaros e o Império Romano do Oriente ele vai sobreviver até 1453, quando os turcos otomanos tomam a cidade de Constantinopla. Vimos também que Constantinopla é uma cidade extremamente importante para a sobrevivência do Império Bizantino. Por quê? Porque ela é uma cidade que liga a Ásia à Europa. É uma rota de comércio extremamente importante. Então ali vão vir pessoas do mundo inteiro comercializar. É por ali que vem a seda da China, a porcelana da China, é ali também que vão chegar as especiarias, da Índia, que são tão importantes para a Europa. Então é a partir dali que vai para toda a Europa e vai ser distribuída, até que as grandes navegações então encontram uma nova rota. Por isso aquela região é tão importante. Nós vimos também que o Império Bizantino era extenso e abrigava povos de diversas culturas. O governo do imperador Justiniano, que aconteceu entre 527 e 565, foi extremamente importante para a valorização do Império Bizantino, que se dá através do quê? Através da arte bizantina, dos mosaicos, Então a arte deles se dava através do mosaico, E o imperador era para eles a representação de Deus. E o mosaico ele não era só para adornar, mas também para ensinar as pessoas a sua conduta, como elas deveriam viver. Por isso a arte bizantina é tão importante. Então, foi isso que nós vimos nessa aula, entendemos, aprendemos como viviam as pessoas no Império Bizantino. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.